Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu nome é Sérgio Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Com este texto, eu quero trazer você à reflexão, a um pensamento e a certeza de que Jesus Cristo está voltando. Eu não sei qual é o seu pensamento a respeito, eu não sei quais são as suas crenças, mas eu gostaria de fazer você refletir, de trazer você a este pensamento. Por que Jesus, da primeira vez, ele teve de vir ao mundo? Ora, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o homem é pecador e estava caminhando para o tormento eterno, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27 diz assim: É de um sumo sacerdote como este, ou seja, Jesus, que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Ele se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas. Então, só Jesus seria capaz de morrer no lugar dos pecadores para oferecer o perdão. Por isso foi que Jesus teve de vir ao mundo. Agora, da mesma maneira como ele foi enviado por Deus e veio ao mundo, ele viveu aqui na terra por um período, se entregou no nosso lugar, morreu, ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, mas ele volta para o céu. Ele está conversando com os discípulos das instruções finais e ele começa a flutuar, subir, voltar para o céu e desaparece no meio das nuvens. Então aparece dois anjos e falam para aqueles homens assim: varões, este mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, ele também voltará da mesma maneira. Então, da mesma maneira que Jesus subiu para o céu, depois de ressuscitado, ele há de voltar. Apocalipse capítulo 22, verso 7 diz: Eis que venho em breve. Jesus voltará. E quando isso vai acontecer? Ora, Mateus 24, 36 diz: Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai. E como será a volta de Jesus? A volta de Jesus, conforme nós entendemos na Bíblia toda, estudando a Bíblia toda, percebemos que ela se dará em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento significa tirar com violência. Então, será muito rápido, conforme Mateus 24, 27, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Será muito rápido, ali também ocorrerá o tribunal de Cristo para entregar os galardões para os salvos, conforme a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e ocorre também neste momento, nessa primeira fase, um período chamado Bodas do Cordeiro, registrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que na realidade é o enlace matrimonial entre Cristo e a igreja. Tudo isso acontece no primeiro momento, na primeira fase do retorno de Cristo. E na segunda fase, Jesus agora ele já volta em glória, juntamente com a igreja. Aqui Jesus ele se revela pessoalmente em glória, majestade e poder às nações da terra. Então Apocalipse 1, versículo 7 diz que todo olho o verá, assim como ele vem nas nuvens. E ele vem com a noiva, com seus santos e com os anjos, conforme a carta de Judas, versículo 14. Só que neste contexto desse áudio, eu não vou separar a volta de Jesus nessas duas fases. Eu vou falar de uma forma só, que Jesus vai voltar, para ficar mais fácil de nós entendermos. Ok? O fato é que Jesus vai voltar. Mateus capítulo 16, versículo 27 diz assim: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com os seus feitos. Você ainda tem alguma dúvida de que Jesus voltará?
Por que será que algumas pessoas não acreditam nisso? Por que será que algumas pessoas têm dificuldade? Elas não acreditam. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, o pecado e a maldade têm cegado as pessoas. As pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender que Jesus Cristo vai voltar. Mas isso não muda a realidade da volta dele. Na realidade, como foi nos dias de Noé, assim será na volta de Cristo. Porque Deus diz para Noé no passado: constrói uma arca, coloca os animais ali aos pares, porque eu vou destruir a terra com água. Mas não adiantou, as pessoas não creram naquilo que Noé falava, não creram naquilo, achavam que Noé estava louco. Até o dia em que os animais entram, Noé e sua família entram e Deus fecha a porta da arca por fora. E diz a Bíblia que vem água do céu, de cima do céu, debaixo da terra, dos abismos, veio água de tudo quanto é lado e destruiu toda a vida que estava fora da arca. Da mesma maneira, será na vinda do Filho de Deus. Hoje também nós dizemos: olha, Jesus vai voltar. Arrependam-se dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, mas mesmo assim muita gente não acredita. Agora, o que vai acontecer antes da volta de Jesus? Isso está registrado em Mateus capítulo 24. Existem vários sinais que precederão a vinda de Cristo. Um deles são os falsos cristos. Já existem nos nossos dias várias pessoas que se identificam como sendo Cristo. Por exemplo, o Henrique Cristo, que vive em Brasília, que diz que Brasília é a Nova Jerusalém, um ex-verdureiro catarinense, e outros aí como um homem que já viveu, Sun Myung Moon, o reverendo Moon da Igreja da Unificação, também dizia que ele era o Cristo, e assim ainda muitos outros irão surgir dizendo que são Cristo. Isso é apenas cumprimento do que a palavra de Deus nos diz. No versículo 6 de Mateus 24 nos diz que haverão guerras e rumores de guerras. Quanta gente já não morreu nas guerras? Por exemplo, lá no Império Romano, na Guerra dos 30 anos, morreram de 3 a 11 milhões de pessoas. Nas guerras napoleônicas, 1804, na Europa, morreram de 3 a 6 milhões e meio de mortos. Na Segunda Guerra do Congo, na África, de 1998 a 2003, de 3 a 5 milhões de mortos. Na Guerra Civil Russa, em 1917, de 5 a 9 milhões de mortos. Na Primeira Guerra Mundial, de 15 a 65 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial também, aí o número de mortos vai lá, não sei aonde. O fato é que muita gente já morreu em guerras, mas muitas outras ainda virão. Simplesmente porque é cumprimento da palavra de Deus. O versículo 7 de Mateus 24 diz que haverá fome. E segundo o Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares, aproximadamente 1 bilhão de pessoas passa fome no mundo. A desnutrição ela é grave na Bolívia, Guatemala, Haiti, Ásia, África e tantos outros lugares. Em Mali, país africano, por exemplo, a ONU estima que 50 mil crianças morreram de fome em 2014. E o número só vai crescendo. O versículo 7 de Mateus 24 diz que outro sinal que antecede a vinda de Cristo são os terremotos. Em 1556, na China, um terremoto causou 830 mil mortes. Em Calcutá, na Índia, em 1737, um terremoto
ocasionou 300 mil mortes. Na China, em 1976, um terremoto ocasionou 250 mil mortos, e assim vai. A Sumatra, na Indonésia, em 2004, foi atingida também por terremotos. Houve o tsunami, causando a morte de 230 mil pessoas. E os terremotos recentes no Irã, em 1990, na Índia, no Japão, no Afeganistão, na Turquia, no ano de 99, na Índia em 2001, na Itália em 2002, na Argélia em 2003, na Indonésia em 2005, no Peru 2007, na China em 2008, na Itália em 2009, na ilha de Java, Himalaia, na ilha de Sumatra em 2010, foi no Haiti e no Chile. E no dia 29 de dezembro de 2013, uma estrada entre os Estados Unidos e o México afundou 30 metros após vários terremotos. E ainda também, no dia 16 de 3 de 2014, 2 terremotos no Chile devastaram aquele lugar. Mas isso são só cumprimentos de uma palavra profética, dizendo que haveria fomes, pestes, terremotos, mortes, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, pragas, doenças. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, as pessoas vão perdendo o amor, vão perdendo a compaixão. Existe tanta coisa louca hoje nos nossos dias, coisa que na realidade existia também no passado, mas hoje está de forma desproporcional, está fora de limites. Assassinos de aluguel, pessoas que cobram um dinheiro para matar especificamente alguma pessoa. Outros que fazem encontros, que marcam coisas para cometer canibalismo. Grupos formando encontros para comer carne humana. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O mundo está de pernas para o ar. Pessoas que cometem tortura, que sequestram pessoas para cometer tortura, recebendo dinheiro pela internet. Outros cometendo o crime do tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, pessoas sendo vendidas como mercadoria, sequestros, roubos, coisas loucas, coisas das piores que poderiam, sei lá, sequer passar pela mente humana, tem acontecido nos nossos dias, e a tendência é piorar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, as pessoas perdem o amor, as pessoas estão sem afeição humana, sem compaixão. O mundo está em trevas. E ainda existe um outro sinal que mostra, que antecede a volta de Cristo, registrado em Ezequiel 39, 28, que é o retorno dos judeus para Israel. Isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo em grande escala. Judeus voltando de várias partes do mundo para a nação de Israel. Isso são só sinais bíblicos que mostram que Jesus Cristo está voltando, está pertinho já de voltar para buscar um povo na terra e nos levar para o céu. E o que a gente pode fazer, afinal, na prática? Primeira coisa é orar. Orar pedindo ao Senhor que nos dê graça, que nos ajude a suportar os dias maus, a vencer, a nos guardar, a guardar os nossos familiares. É só Ele que pode nos guardar. Orar ao Senhor, ler a Bíblia, porque na Bíblia nós encontramos a vida eterna que está em Jesus Cristo. E ficar acordado, ficar desperto, não ficar dormindo espiritualmente falando. E ficar apegado com Jesus Cristo. Essa é a solução, porque Jesus Cristo virá buscar um povo. Então, você que está na igreja, fique firme na igreja, fique firme com Jesus Cristo, com a sua comunidade, com seus irmãos. Ore, leia a Bíblia todos os dias e apegue-se ao Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Amém.